Meu nome é Luciano Moura, eu sou jornalista e assessor de imprensa do festival Em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato. Vamos dar início agora ao podcast Diálogos sobre a Cena, uma atividade que é formativa e que faz parte da programação da 18ª edição do festival Em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato. O festival é realizado pela companhia Fábrica de Sonhos e pelo governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. No nosso bate-papo de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o espetáculo Picadeiro Lux, da CIA Santa Rosa, que é de Ribeirão Preto. A peça foi apresentada no Teatro do SESI, em Rio Preto. Comigo aqui no podcast, eu tenho o pessoal da companhia, tenho aqui o Leonardo e tenho o Lucas da Companhia Santa Rosa. Obrigado pela presença. A gente que agradece. Dibi Carneiro Neto, que é crítico e é jornalista. Dibi, obrigado pela presença. E um dos nossos curadores, que é o Eduardo Catanozzi, que também é ator e que está aqui para poder debater com a gente aqui sobre o assunto. Obrigado, viu, Eduardo? Eu que agradeço. Vamos dar início, então, ao nosso bate-papo. Eu vou fazer assim, eu vou começar pela companhia. Eu queria entender um pouquinho do grupo, eu já antecipei aqui na minha apresentação, que vocês são de Ribeirão Preto, mas que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês e também como que desenvolveu esse processo de pesquisa e de criação para esse espetáculo em específico. Legal? Quem começa? Bom, nós moramos em Ribeirão, mas somos natural de Americana. A gente está em Ribeirão Preto desde 2005 e no final de 2006, começo de 2007, nós nos juntamos, eu com a linha com a frente de circo, meu irmão com a frente teatral, e formamos um grupo. E de lá para cá, esse grupo veio se transformando, pessoas passaram por esse grupo, saíram, nós fomos continuando. O Léo foi aprofundando mais na linhagem teatral cômica e eu fui mergulhando mais no universo circense. E comecei em 2007, 2008 a estudar um pouquinho de palhaçaria. Passado algum tempo, nós nos juntamos e formamos uma dupla. Eu trabalhei solo, trabalhei com outras duplas, com outra dupla, na verdade, de um amigo. E depois de um tempo, o Léo tomou um outro caminho com o teatro. Eu mergulhei no circo desde sempre. E lá na frente nós voltamos a trabalhar junto como dupla e formamos a dupla do espetáculo de hoje. Então, que ano que a gente fez? 2014. 2014. Então, foi quando nós nos juntamos. E o espetáculo de hoje, o Picadeiro Lux, ele é um resultado da nossa experiência de vida como dupla. Eu acho que trabalho de dupla de palhaço, trabalho circense, eu sou bem técnico de circo, né? Eu faço várias modalidades de circo. Eu sou equilibrista, malabarista, trabalho com humor também, sou músico, então eu tenho algumas habilidades de circo, de música, e eu trago isso para a cena. E desde quando eu comecei a trabalhar com humor, com a palhaçaria, antes mesmo de trabalhar de dupla com meu irmão, eu sempre fui o que a gente pode chamar no jogo clássico. O jogo clássico, para quem não conhece, seria o Branco e o Augusto. O Branco, ele é aquele que conduz o jogo. Aqui no Brasil, a gente chama no picadeiro brasileiro de escada, né? O escada é o que prepara a piada. E o Léo seria, no caso, o palhaço, o Augusto. Falando assim, numa linguagem mais clássica de palhaçaria, né? Ele faz o palhaço e eu faço o escada. Então, eu sempre trabalhei, quando em dupla, ou em trio, ou em grupo, como um mestre de pista, como um escada, como um branco. Uma pessoa que conduz, então eu elaboro, eu crio as piadas, ou eu pego piadas que já existem e adapto, ou eu pego o contexto. Então, é natural de um palhaço branco, de um escada, pensar na estrutura do espetáculo. E eu sempre cheguei, desde quando eu comecei a trabalhar com meu irmão, e até mesmo antes, com ideias, e só com a ideia. E cada palhaço com a mesma ideia, se eu chegasse para um outro amigo e, esse é o roteiro, eu conduzo e você responde, o espetáculo tomaria um outro caminho. Porque se você tem um palhaço mesmo estruturado, que já se estabeleceu como palhaço, porque enquanto você está ainda aprendendo, desenvolvendo, descobrindo o seu caminho na comicidade, você ainda permeia por alguns caminhos. Quando você se estabelece mesmo no trabalho do cômico, aí você já sabe como responder. Eu até brinco assim, o espetáculo de hoje, falar que nós nunca ensaiamos é uma coisa que é diferente, porque ele é um resultado de, desde 2014, todas as nossas vivências, tudo que a gente já fez de improvisação em rua, improvisação em palco, cenas de cabaré, contações de história, espetáculos em que a gente precisava colocar esses dois personagens dentro de uma peça teatral ou de um número de circo. Isso tudo é um ensaio já de vida, né?
Então, quando a gente chega para montar um espetáculo, que nasceu durante a pandemia, na verdade, esse espetáculo, né? Foi a convite na época do Sesc Ribeirão, na época da pandemia, que estava tendo o circuito Sesc de Artes online, e eles queriam um espetáculo e que tivesse a figura do Léo, porque era um espetáculo no circuito que eles queriam destinar para os idosos. Então então tinha o personagem, e aí a gente então pegou fragmentos de várias coisas que a gente tinha, números que eu estava na época praticando de circo, e montamos um roteiro, fizemos algumas improvisações e aí gravamos. E fomos pensando no cenário, como poderia ser um circo, porque na época da pandemia nós estávamos naquele lugar, né, as portas se fecharam dos teatros, os circos pararam, e aí a gente pensou como que um circo, então ele nasceu nesse período da pandemia. Foi filmado esse espetáculo, né, ele não foi apresentado para ninguém, né, para público ao vivo, no caso. Então ele nasceu com esse contexto, e a gente foi pegando coisas novas e antigas, fomos improvisando, e ele foi nascendo. Várias questões, vários números técnicos que eu tenho, que eu já fazia solo, ou que eu já fazia em uma outra situação. Com a chegada dele, muda tudo. O jogo toma um outro caminho. Se fosse um outro palhaço, tomaria um outro caminho. Então, eu acho que a nossa história ela vem se construindo assim. Eu sempre fui uma pessoa que sempre pratiquei circo, modalidades técnicas que me agradam. E o Léo sempre veio dessa vertente teatral mesmo. Eu sempre fui muito da farsa. Eu sempre trabalhei, até hoje a minha criação de personagem, ela permeia todo o universo farsesco, principalmente a farsa francesa, que é a minha grande paixão. Principalmente Molière, que é o texto, as obras que eu mais trabalhei durante toda a minha trajetória artística. Permeio por todos os caminhos também do teatro, de toda a linha dramatúrgica, porém, a farsa ela contribui demais também para a construção do palhaço, né? Que é o quiprocó, que é o problema, que é entrar em confusão, e trazer isso de uma forma com o tempo correto do humor, que é a famosa piada dos 3 tempos, e sempre respeitá-la, porque aí você fica com um espetáculo infalível, ele funciona, e basta você colocar depois toda a experiência de trabalho, de estrada. Mas a farsa, ela contribui demais. Por exemplo, um Pantaleão. Eu sempre trabalhei muito Pantaleão, para quem conhece a Comédia dell'arte, que é o patrão avarento, rabugento. Primeiramente veio esse, né, Lucas? Inclusive com uma direção até do meu irmão, para depois vir o Onofre. Então é tudo uma sequência. Por isso que fala, não tem ensaio. Ensaio tem um ensaio de uma vida toda. E depois vivemos a estrutura de um espetáculo com os personagens que já estão enraizados, aí não tem erro. E como surgiu o título Onofre para ele e o título do espetáculo Picadeiro Lux? Olha, Onofre, Picadeiro Lux foi o meu irmão, o Lucas, quem criou, porque ele queria trazer, né, a ideia do voltar à luz. A ideia era essa, né? De reacender Estava naquele período da pandemia, então tem aquele lance de ligar a ribalta, né? Tem algumas... de colorir de novo, então veio... E o Onofre veio, nós começamos esse trabalho de dupla com contações de histórias para o Sesc Ribeirão Preto. Nós temos bastante contato, a gente trabalha muito com o Sistema S. E foi acho que foi um mês todo, né, aos domingos, e eu pensei, eu gosto muito de criar nomes para os personagens, também sou dramaturgo. E dentro desta linha, eu sempre achei o Onofre, ele tem uma referência muito do homem mais velho, do idoso, metódico, certinho, porque nós temos eu tenho 2 linhas do Onofre, como meu irmão tem várias linhas do Nico, do De Luca, nas nossas duplas. E um dos Onofres que eu trabalho é um clássico, ele usa o terninho xadrez, camisa, gravatinha borboleta, calça palhaço também, mas sem o nariz, sem essa conotação circo. Então, para este espetáculo, tinha que caber um palhaço clássico. Já para as nossas, a gente conta Júlio Verne, tantos outros trabalhos que a gente já fez com a dupla. Muitos, mas muitos mesmo. Tanto que a gente tem, por exemplo, um trabalho que a gente realiza quase todo ano no nosso espaço lá em Ribeirão, que é 100% improvisado mesmo. Aí a gente gosta de trabalhar essa espontaneidade para nós, inclusive, para não perder este feeling. Então, a gente faz o projeto todo. E a gente chega literalmente no camarim, o que nós vamos, como que a gente vai contar Tem essa o história? tema só, tem o tema da semana. E a gente chega
pronto para essa improvisação, exatamente para não tirar esse frisson depois de tanto tempo que a gente já trabalha juntos. E nasce muito material. E o palhaço precisa disso. Lugar, né? Ele precisa se deparar demais, né? O artista do povo, que se relaciona, que se comunica, que conversa, a gente conversa direto com a plateia. Esse é até um dos que menos conversa, né? Menos, porque a ideia inicial era trabalharmos o quê? Esse espetáculo é um ensaio, Picadeiro Lux, para o público que vai chegar, porque assim foi na época da pandemia. Estamos ensaiando, então, mas lógico que a gente acaba quebrando com o público, não tem como, né? Porque é uma relação direta. Mas realmente é o que menos a gente tira. Os outros a gente muito mais. Muito mais, 100%. De trazer a galera pro palco, de brincar. Mas é isso, então com esses temas de improvisação sempre nascem boas ideias, né? Sempre nascem bons jogos. E a gente tenta realmente, assim, para mim entrar em cena com o meu irmão, não é em todos os trabalhos, nem, mas a gente tem uma conexão muito forte. Então é muito seguro entrar em cena com eles, porque eu sei que o jogo vai acontecer. A gente conhece. É muito importante, para quem já faz e para quem está começando, talvez, ter na cabeça é muito importante reconhecer a sua função no trabalho. Então é muito importante ter o escada nesse jogo clássico, né? Nesse jogo mais clássico. E ter o palhaço. Porque se eu fizer o papel de escada e ele fizer o papel de palhaço e ambos respeitarmos os tempos, o jogo vai fluir tranquilo, ninguém vai atropelar ninguém, ninguém vai querer fazer mais do que ninguém. Então, sabendo o seu lugar certinho, vai embora. E é um jogo mesmo. A gente está o tempo todo... Hoje mesmo, muitas coisas aconteceram diferente do como aconteceu na apresentação passada e que vai acontecer na próxima. Porque não é um trabalho que a gente fica ensaiando muito as marcações. A gente tem, lógico, uma triangulação que tem que ser respeitada para jogar o foco sempre para cada um, porque senão você perde o trabalho de dupla. Então, isso vem muito de lá, né? No início da comédia dell'arte, onde você joga, igual quando ele está no arame. Imagina eu querer fazer alguma coisa ali. Não, eu não posso perder meu trabalho, né, a minha caracterização, mas eu tenho que jogar para ele. E assim por diante, como qualquer trabalho de dupla, a gente tem que respeitar. Então, essas são as técnicas básicas na atuação desse tipo de trabalho, como qualquer outro. E aí é possível você entrar mais vazio em cena para ter um improviso que te conduza, conhecendo os limites de cada um, porque vai um pouco, volta, e aí a coisa vai fluindo e os materiais que surgem, eu tenho certeza que eles são infinitamente mais criativos do que uma ideia que eu tenho sentado na sala de casa pensando e escrevendo, no meu caso. Porque elas são... você já faz e já sabe se é bom ou não, se dá certo ou não. Se a gente tem uma ideia em casa, a gente não sabe exatamente se aquilo vai funcionar. Às vezes, para nós, ela é brilhante. Com o público, ela não dá jogo, né? Por conta que a estrutura do tempo não funciona tão bem. Então, é uma coisa assim, mas é óbvio, né? A gente tem a possibilidade de se dar muito bem fora e dentro de cena, se conectar, reconhecer os seus lugares e o jogo fluiu. E acaba ajudando nessa conexão, né? Foi o que vocês estavam falando. Eu vou aproveitar e já vou ouvir um dos nossos curadores, que é o Eduardo Catanose, que estavam falando bastante dessa questão desse jogo em cena, né, entre os dois. E a curadoria, ela traz um conceito para cada edição. Eu queria saber como que foi o seu olhar, o que de fato você viu. Vocês fazem toda uma curadoria, são várias inscrições que vêm de companhias do Brasil afora, e assistindo é diferente, né, Eduardo? Ô, dá vontade de parar de falar agora e deixar só os dois falarem. Porque, assim, acho que a mesma coisa maravilhosa que foi para mim hoje, ver o espetáculo de vocês, ver o vídeo, né, depois ver hoje ao vivo. O vídeo a gente viu 3 vezes, já vou falar por quê. Tá? Ver o espetáculo hoje foi uma experiência completamente diferente. E agora, conversando com vocês, dá vontade de deixar eles falando, porque, né, muito, muito bom ver a sinergia de vocês, a relação de vocês. E acho que isso chega muito legal para a plateia. Né? Com relação ao processo de curadoria, foi o espetáculo mais... que a gente mais demorou. Tá? Não para escolher. Para escolher foi rapidinho. É que depois de escolhido, depois de selecionado, e vou falar também como a gente chegou nessa seleção, Guido e eu, a gente sentou e ficou vendo, a gente viu a peça 2 vezes, e daí a gente começou a ter olhares diferentes sobre o espetáculo. Eu vi de um jeito, ele viu de outro, e aí a gente começou a debater, e tinha mais, né, um monte de peça para escolher, para a gente conversar sobre, mas a gente ficou
tempo vendo, voltando na peça de vocês, porque a gente queria chegar também em alguns consensos, tá? Tinham vários espetáculos de circo, né, que tratavam do universo circo, de palhaçaria, ou mesmo dos números de circo, né? E aí você trouxe um elemento também que, para mim, mata a pau o que a gente já tinha percebido também. Qual é o diferencial do espetáculo de vocês, né? Por que vocês acabaram entrando no festival? Circo muito bem feito, né? E teatro muito bem feito. Então, acho assim, que vocês conseguem unir as duas linguagens, tanto a linguagem do circo quanto a linguagem do teatro, né? Eu vou ver o espetáculo, eu vejo um espetáculo maravilhoso de circo, e aí você fala, né, da sua formação circense, que está toda presente em cena, e não a serviço só de números circenses, mas do teatro também, né? Então, esse casamento das duas artes, né, da arte circense e da arte teatral, eu acho que vocês conseguem, assim, de uma maneira magistral, assim. Então, daí, assim, dentre outros tantos espetáculos que poderiam ter entrado, né, a gente acabou achando o espetáculo de vocês completo nesse sentido. Um vídeo muito bem feito, muito bem produzido, vocês falaram que nasceu, né, em forma de vídeo sem plateia, e parecia mesmo pra gente que aquele espetáculo estava querendo sair do vídeo. Estava faltando plateia ali, né, porque eles enviaram um vídeo acho que está no YouTube também, né, disponível, se não me engano. Ah, sim, creio que sim. Acho que eu até já vi ele lá. Mas que não tinha plateia, né? Então, assim, qual o ideal para a gente... Qual o material ideal? Com plateia ou sem plateia? Um vídeo gravado de ensaio? Então, acho que não tem uma regra, né? Mas acho que como vocês fizeram na pandemia e mandaram esse material, eu sentia justamente isso, né? Como que vai ser esse espetáculo com o público, né? E hoje deu para ver, assim, a troca que vocês conseguem com o público, a energia que vocês conseguem com o público. Acho que o público é um elemento ali que vem e dá um brilho ali completamente diferente no espetáculo. E eu senti isso hoje, depois de ter visto o vídeo 3 vezes e assistido ao espetáculo ao vivo. Assim, foi uma experiência completamente diferente por conta dessa coisa da plateia mesmo. E como as crianças, né, Jimmy? Nossa, o tempo inteiro respondendo, assim, Você tá falando. responderam muito bem ao espetáculo, né? Agora, por que a gente viu tantas vezes a peça, né? Que intrigou tanto a gente, assim? Queria saber se eu era velho mesmo. Não, mas eu também não saberia, né? Quem eu ia a gente não encontrar dá aqui idade hoje. pro palhaço também, né? Mas, assim, acho que você construiu tão bem a personagem que super me convence que esse Onofre é o Onofre mesmo e pronto, acabou, né? Mas a questão que pegou a gente foi a seguinte, assim, o espetáculo tem qualidade, excelente, está na grade. Aí a gente começou a querer falar sobre, né? Porque parece que a impressão que eu tive é que eu vi o espetáculo mais sobre a ótica do Onofre, né? E aí me pareceu um pouco essa relação entre os dois, desse outro que chega, um pouco mais abusiva, no sentido de não respeitar o velho, de não respeitar a tradição, e não, eu vou tomar um espaço, eu vou roubar o espaço que você construiu, que é seu, né? E me incomodava um pouco isso, apesar da redenção do texto final, né? Que acho que no texto final, sim, o Onofre vem e, não, tá tudo bem, né? Apesar disso, ele é muito transformado em imagem da cena do confete, né? Quando você joga o confete nele, assim, quer que eu seja tirando o meu espaço, né? Vou ficar em segundo? Como assim, né? Você está tomando um espaço que é meu, né? O Guido já viu pela outra ótica, do que chega e que vai dar um gás para o circo, e que vai renovar aquele circo que estava decadente, e isso é muito imageticamente representado naquele caos do início, né? Que há uma organização, o espetáculo vai se organizando e as relações vão se organizando à medida que o espaço também se organiza, né? Então essas duas visões de você observar mais pela ótica de uma personagem ou pela ótica de outra personagem, e tem uma terceira ótica aí que eu acho que é a mais interessante, né? Nem de uma e nem de outra, que seria a do sobre. Então, assim, tem uma relação política muito grande nessa maneira de você lidar com o trabalho, de você lidar com o espaço, nas relações de poder, né? Nas relações do jovem com
o velho, né? Dos espaços, como que os espaços vão se ocupando. Mas vocês desenham isso com tanta delicadeza que acho que a gente poderia falar assim, ora sobre marxismo, ora sobre relações de trabalho, de poder. E isso tudo vira uma brincadeira para criança. Sim. Né? Então, assim, mostrar uma realidade, mas com uma linguagem que possa ser acessível para a criança, né? Exato. Que o palhaço ele faz isso. O palhaço, a gente até, desculpa até te cortar, mas é tão pertinente o que você disse que para mim é muito importante. A gente sempre fala assim, a diferença de você trabalhar a linguagem circense na sua forma clássica é que ela se torna uma mensagem para todos. Né? Você sai, você não cai no infantilóide, você não cai no clichê. O clichê ele vale também no circo, mas você não cai no clichê desnecessário, você não cai, por exemplo, numa linguagem banalizada. É simples, mas ela é para todos. E é isso aí, a gente cita uma situação importante com a leveza, com o humor, com a realidade. É tão utópico falar isso, né? Realidade, né? Com tanto quiprocó, com tanta confusão. Mas é isso. Chega para a criança o que precisa chegar, para que ela visualize, para que ela se preocupe com isso. Para de fazer isso com ele, coitado. Ele é velho. Já tivemos isso, né, Lucas? Já tivemos isso em cena. Você ficou judiando dele. Mas que bom que ela se preocupa com isso. Sim. Não é? Que bom que ela pega e fica incomodada. Ou se não, que bom que chegou, né, na sua visão, que bom que chegou um jovem para o circo não parar, porque ele estava desistindo. E isso acontece muito no mercado de trabalho. O jovem vai substituindo, a gente se incomoda, mas vai acontecendo. Muito legal essa posição. E essas relações de poder que eu estava falando, casa também com a comédia dell'arte, que você falou que muito. Que você lá, pesquisa, então, né, na comédia fonte, dell'arte. que ela está inteira lá na comédia dell'arte também. Está inteira. Então, assim, vocês conseguem trazer também esse universo da comédia dell'arte para esse circo tradicional. Porque não pode deixar de trazer, porque começou tudo ali. No jogo clássico, o branco ele é opressor. No clássico do clássico. Não que a gente precisa seguir o clássico do clássico, mas na raiz ele é. Mas eu acho que é uma coisa que eu sempre conversei com os Augustos, com os palhaços no qual eu sempre trabalhei. Eu acho que é tão bonito você ver um opressor que não abre, um opressor assim, lógico, uma leveza também, né? Porque ele também é uma besta, porque ele está do lado de uma outra besta, né? São dois ali que se complementam, né? Como ele pode ser tão sabido e tão mandão, mas está junto com uma pessoa que faz tudo errado, que é confusa, que atrapalha, porque no fim das contas é uma única peça, né? Que mostra duas facetas. Já tive em festivais com um outro amigo que eu tinha uma outra dupla que aí no final era isso, eles falaram assim, a gente não consegue falar de um sem olhar o outro, porque um complementa a outra face. São duas características que são necessárias que elas existam para que aconteça o jogo. Para que aconteça o jogo. Não sei se é claro, mas esse papel ele é fundamental. Porque você fala assim, mas você é muito mandão em cima dele, né? Sim, mas ao mesmo tempo que se eu fosse uma pessoa má, eu não iria estar do lado de uma pessoa que faz as coisas erradas e que atrapalha, entendeu? Eu acho que é aí que está a inocência do mandão. Porque a inocência do palhaço ela é explícita o tempo todo. Você está vendo ali, né? Joga confete. Ele não para pensar, ele joga do jeito que sai. É literal. Faça isso. Eu vou fazer um número sozinho, com meio fora, meio dentro. Então ele fica ali. Ou ele vem olhar coisa, ele olha de perto. Ele não percebe que ele está atrapalhando, porque ele está vivendo aquilo. Mas ao mesmo tempo que o outro, que é o mandão, se fosse um mandão, só mandão, ele fala, sai, some, porque agora esse momento é só meu. Então ele não abre mão de ter ele perto. Eu acho que essa leveza, essa sutileza que tem que ter a sensibilidade de notar ela. Porque ela quebra esse extremo mandão e ele se torna tão ingênuo quanto o outro, porque um precisa e complementa o outro. Então ele é um mandão porque é necessário, porque se não tivesse também nada aconteceria, seria só o caos. E tem uma outra componente nisso, ele é um mandão virtuoso. Sim. Nesse caso sim, no meu caso, né? No meu caso, mas se é um outro palhaço escada que não tem virtuose nenhuma e só fica conduzindo o jogo, mas eu sempre achei bonito esse lugar do branco, no caso é branco e Augusto, né, que são as denominações, branco, o escada, que conduz e Augusto, o palhaço que responde e que finaliza a piada.
disso, né? De ter essa ingenuidade, essa leveza de não abrir mão por nada, de estar junto. E por isso que a gente fica meio... Sim, você fica nesse lugar. Em cima do muro, assim, nessa leitura, falando, mas e agora, né? Como é que eu vou julgar essa relação de poder que está se estabelecendo entre eles? E só para terminar, porque eu tô louco para te ouvir. Tá. Tô concordando com tudo. Porque só quebrando rapidinho, é a hora do chicote. No final ele joga o confete, chuta minha bunda e sai. E aí inverte, naquele momento inverte o papel. Ele me deixa ali na situação Acuado. de tipo, acuado, né? E eu não respondo agressivamente, eu nem respondo, eu só vou tocar a bunda, passar a mão na bunda, recolho os jornalzinhos ali, quietinho, guardo e vou para a próxima, né? Essas sutilezas, essas delicadezas que eu acho que vão enriquecendo o trabalho. O signo que eu queria chamar a atenção é a bengala. Sim. Né? Porque assim, ela é uma bengala, o que deveria ser forte da sustentação, não sustenta nada. não sustenta nada, ela é frágil. Então assim, é metonímia. A partir do momento que eu vejo aquela bengala frágil desse jeito, eu começo a estabelecer esse jogo, começo a estabelecer essa personagem, começo a criar esse Onofre na minha cabeça, e eu fico centrado nisso como um signo extremamente forte que está presente muito tempo em cena. Sim. E que vai representando essas relações que vocês vão criando em cena. Causa uma estranheza, sai do universo da realidade, do convencional. A bengala, ela tem mesmo... Muita gente fica intrigada com a bengala. E eu não conseguiria ficar sem essa bengala. Às vezes, quando nós estamos se preparando para alguma apresentação, mesmo no teatro com um espetáculo novo, né, mesmo nesse encontro que a gente faz rapidinho, então vamos retomar alguma coisa, vamos retomar o roteiro? Eu posso estar sem figurino nenhum, mas a bengala eu pego. Porque ela... Engraçado, né? Ela não vai me sustentar em nada. Mas ajuda a trazer um... Mas ela literalmente uma bengala. Mas é interessante. Enfim, gente, olha, foi um acerto, eu acho. Total. Né, assim, e por isso que a gente ficou tanto tempo discutindo em cima de um vídeo. Que legal. A gente nem estava vendo o espetáculo e eu ficamos horas discutindo, porque a gente precisa acabar de fazer a curadoria, fazer a seleção desses trabalhos. Que incrível, eu fico muito feliz até de ouvir esse esmero que vocês tiveram com a curadoria em si. Muito legal, fantástico. Eu até vou pegar um gancho com o que o Eduardo falou, dessa questão realmente, dessa preocupação da curadoria, né? Eles têm um conceito cada edição, né? Então eles têm essa preocupação de ver os vídeos, né? E acredito que se cria uma expectativa, né? São 2 curadores, e eu queria que você falasse um pouquinho como se olhar enquanto crítico teatral. Claro. Eu sei que você escreve, que você vê bastante coisas aí que é produzido para crianças, e a gente já falou que é para toda a família também. E como que você vê aí a peça do pessoal de Ribeirão Preto? Sim. Primeiro, assim, é fundamental ter o curador aqui. Né? Tá fazendo muita diferença nessa conversa ele contar antes como é que foi essa seleção dele com o Guido. É muito rico para vocês, para mim, enfim, para descobrir como vocês vieram parar aqui. Né, são chaves para a gente ficar pensando no espetáculo também. Eu concordo muito com tudo que ele disse sobre o encanto que é o espetáculo de vocês, a sintonia entre vocês, em cena e aqui. Né? Enfim, é uma dupla muito boa, que funciona muito bem, muita sintonia mesmo, assim, o tempo todo. Primeiro momento ao último, da primeira à última cena, vocês funcionam muito bem juntos. Vocês têm essa disciplina que você descreveu, né? É a minha vez, é a sua vez, senão vai virar uma bagunça, fazendo direitinho vai funcionar. Isso a gente percebe o tempo todo, só que não é uma coisa puramente técnica. Tem emoção, tem vocês, tem a plateia. Então fica um espetáculo muito rico. Eu fico literalmente irritado com ele em cena. Eu sempre falo para mim é uma vivência estar em cena. Eu me desconecto, é uma coisa... E isso em qualquer trabalho que eu faço, eu me desconecto. Mas estar com ele, eu falo, cara, você consegue me irritar realmente em cena. Com o trabalho real do Pará. É muito doido. E eu sei que de lá para cá também ele reage. É uma reação verdadeira. Não tem... Que aí que eu acho que o ensaio marcado não tendo para nós ajuda demais a ser uma vida acontecendo. Para mim é um momento, é uma vida de 50 minutos ali, a parte da realidade. Não percam isso em nenhum espetáculo, porque realmente a gente vê que tem a técnica, tem o virtuosismo. É um espetáculo de circo completo, com todos os números, malabarismo, equilibrismo, mágica, palhaçaria, e ao mesmo tempo é teatro, é tão teatro, né? E assim,
desde que o circo migrou para o palco italiano do teatro, é um desafio, né? É um desafio de fazer tudo igual, de a gente ver tudo igual. Então, a saída, ao meu ver, é a dramaturgia. É isso que você chamou de roteiro. É contar uma história. E harmonizar os números de circo nessa história. Isso é um desafio, e isso vocês fazem muito bem nesse espetáculo. A ideia de, mas para ter um circo precisa ter um mágico, mas eu sou mágico, aí você mostra a mágica. Mas como assim? Para voltar a ter circo tem que ter mas eu sou malabarista, e faz. A história vai fluindo, e o circo vai entrando dentro da história. É muito bem pensado, é um grande achado. E essa questão do etarismo, né? Essa palavra tão na moda, assim, da gente contribuir contra o preconceito ao etarismo, o espetáculo também é importante nesse sentido. Eu não vejo como uma relação problemática dos dois. Muito pelo contrário, assim, já começa o Nico chegando e dizendo: eu passei 5 anos procurando esse circo, eu quero trabalhar com o Palhaço Onofre, eu adoro o Palhaço Onofre. Isso, nessa hora, a gente já se derrama para vocês do espetáculo, porque é um amor de um jovem por um senhor veterano que faz circo há muito tempo. Então é a nova geração. E ele tem um desdenzinho no começo, né? Ele, encontrou, né? Tipo, ele também não tá muito aí, né? O Palhaço Onofre não é bobo, ele não vai se deixar. Ele é irônico o tempo inteiro com você. O número um, ele faz graça com tudo. Ele faz ironia em cima do Nico o tempo inteiro. Ele não se deixa. Jamais esse Nico vai montar. Não vai passar para trás. Não vai. Ele não deixa. A gente percebe, pelo menos a minha percepção, ele não percebe. E é muito bonito mesmo ver que vocês representam a nova geração interessando-se pelo circo antigo. E aí você vai e arremata com aquele texto final maravilhoso, a esperança, né? Que você disse, quando parece que tudo acabou, surge a esperança, pelo amor de Deus. Se a gente não chorou até agora, a gente chora ali, naquele momento. É muito bonito. É um cuidado que vocês têm em arrematar toda essa história também, que muitos grupos não têm. Né? Às vezes as pessoas têm uma ideia e não sabem como terminar a peça, e termina muito bruscamente. Aquilo é tão bonito, aquele texto final, que arremata toda essa história da esperança. O circo não pode morrer. É isso que nós estamos mostrando para vocês aqui nesse espetáculo. Né? O looks que você põe no título, né? É muito bonito tudo, é muito poético o tempo inteiro, né? A poesia fica perpassando cada coisa, cada fala, cada gesto, cada brincadeira. A bengala, como ele disse, é um símbolo muito lindo também. E é impressionante como hoje essa plateia entrou com vocês. É impressionante. Isso, eu vejo espetáculos infantis há mais de 30 anos, todo fim de semana. Uma plateia entrar desse jeito como eles entraram hoje, é tão lindo, gente. É uma coisa tão bonita, porque a gente via aqueles aplausos do final eram de total satisfação, alegria e aprovação ao espetáculo. E durante o espetáculo também muita reação espontânea. Claro, existe um jogo com a plateia que vocês provocam, que vocês fazem acontecer. Como você disse, é muito pouco perto dos outros espetáculos, né? Que eu não conheço, conhecendo vocês pela primeira vez, adorei, uma grata surpresa para mim, saber que tem gente fazendo palhaçaria com essa preocupação de ter teatro junto, dramaturgia bem feita. E a plateia simplesmente entrou nessa história junto com vocês, e é difícil, é muito difícil ter essa cumplicidade da plateia em cada momento. Em momentos, isso que o Luciano lembrou, quando falava o assistente número 1, até o fim eles batiam palma e não precisava mais, já tinha acabado esse jogo. Mas não, eles continuaram. Então, é um exemplo assim, né, de
de integração com a plateia muito, muito. Além disso, vocês têm bordões que são muito legais, a história de... não é fácil, não. Eu adoro bordão. Eu resgato, isso vem do clássico, não adianta. Até uma vez eu estava assistindo no Roda Viva, se não me engano, foi com o Porchat. Você acredita no fim do bordão? E ele mesmo comentou assim, não, você vai ter sempre uma nova forma de fazer teatro, cinema, televisão, trabalhar o humor com bordão ou sem bordão. Porém, quando a gente resgata qualquer informação clássica, seja no circo, seja no teatro, o bordão é necessário. Eu montei recentemente o Doente Imaginário, que eu sou apaixonado por mulher, não adianta. Mulher, todos os textos, todos. E eu montei o Doente com os meus alunos lá. E nós criamos bordões. Sim. E funcionou maravilhoso. Tem que ser muito bem colocado. Isso. Às vezes é facilidade que empobrece. Exato. Você rouba um bordão de televisão e põe na peça. Você tem. É péssimo. Mas os do Léo sempre saem espontâneos. Então. Tudo que ele vai fazendo sempre foi espontâneo. Assim, Mas eu gosto. Eu gosto. ria feito criança. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Isso é lindo, é muito engraçado. E é de um cara mais idoso que realmente passou por tanta coisa. Outra coisa muito legal do espetáculo é a cenografia. Então, assim, a gente entra e já está à vista da gente aquele picadeiro todo cheio de objetos do circo, com a cortina meio aberta, né? Então, a gente vê o que será que vai acontecer. O que será que vai acontecer com esses objetos? A criança já fica imaginando antes. É também uma grande ideia de vocês deixarem aquilo exposto, à mostra no começo, e depois se revelar que ele está sozinho, que ele não dá conta de limpar aquilo tudo que está uma bagunça, e vai limpando. É muito coerente com a história toda. Na filmagem, a técnica era corda bamba, no caso, né? Porém, nos lugares hoje, a corda bamba, hoje o equipamento é o arame fixo, né? Ele é até mais imponente. Mas a corda bamba, era mais um varal. Mas nos lugares hoje é muito difícil de você amarrar. Você precisa amarrar ela no chão. A gente espia, que a gente chama, né? Para que ela dê esse jogo e seja bamba e tal. Então a gente substituiu pelo arame porque ele por si só ele se estrutura. Então, talvez, não sei se você... Acho que o vídeo você não viu, né? Não vi. Então... E aí a gente literalmente tivemos que substituir agora no espetáculo. Viajamos com um arame por conta dessa... Eu não percebi. Ele é muito mais pesado. Ele é pesado, ele é grande, ele é mais trambolho, porém em qualquer lugar eu monto ele. E dentro disso que você está falando também, o circo que sobe. Nossa, Nossa, eu não esperava aquela lona. Foi uma surpresa também. Ficou uma bonito. coisa a mais ali que te pega e te remete para as suas memórias de circo. Sim, eu sempre fui apaixonado por circo. Eu aproveitei muito o circo que chegava na cidade. E ele era perto, né? Nós morávamos no centro. O Lucas bem mais novo do que eu, então ele não ia comigo, mas eu ia ver montar. Ele sempre tinha essa paixão. E aquilo me fascinava. Quando ele chegou com a ideia, na época que o Sesc nos contratou, ele falou assim, nós primeiro levamos os tecidos, né? E aí ele levantando, teve a ideia, não levantar, ele falou assim, nós vamos levantar durante o espetáculo. É mágico. É E mágico. ficou. Bem legal. Você vê Todo o mundo circo gosta ali em muito. cena. E depois a música da Ribalta. também. A gente deixou ela bem fraquinha hoje, porque às vezes ela incomoda um pouco para quem está vendo de frente, a intensidade. Então a gente só deixou um brilhinho ali, Não, foi suficiente. para que só deu... É bonito demais. E isso que ele falou também é curioso, o vídeo chegar para a curadoria é um vídeo muito legal, feito durante a pandemia. Isso é efeito da pandemia, que obrigou todo mundo a caprichar no vídeo, porque só ia passar ali, né? Não tinha público. E hoje as curadorias recebem vídeos muito mais caprichados Hoje do os que vídeos antigamente. todos. Ganharam Todo um mundo. padrão Exatamente. que ninguém vai perder, ninguém mais vai voltar para aquilo, porque aprenderam a fazer vídeo, foram atrás de pessoas de audiovisual para ajudar a fazer. É legal que nós temos agora um novo vídeo também com o público. Isso, é legal, porque, é rico também. Tá? porque desde aquela época a gente circulou já bastante com esse espetáculo, mas muito com o Sistema S. E o Sistema S, eles pedem muito mais um teaser. E já nos conhece também, os nossos, as unidades que a gente já fez já nos conhecem, já sabe do nosso trabalho.
Mas é legal para festival ter essas duas opções. Sim. Porque eu acho que o público ele faz toda a diferença. E eu acho que esse lado mais emotivo, que no final ele retrata, também vem daquele período de pandemia que nós estávamos sensíveis também. E vendo coisas com um olhar menos corrido do dia a dia, da vida, tal, e olhando para a vida com um pouco mais de sensibilidade e vendo coisas que realmente são importantes e coisas que talvez não são tão importantes. E aí acho que isso estimula, né, no ato criativo, você ter um diálogo, né? A arte, ela tá muito, ela nos acompanha muito no que a gente está vivendo e sentindo, né? E aí a gente vai expressando aquilo que está borbulhando dentro, né? Isso. E a escolha da trilha também. Cada poética. A trilha também, a gente fez ela toda, né? Pensando em cada parte do número, do espetáculo. É autoral. Parabéns. Estou feliz de Muito conhecer obrigado. vocês. Muito. Demorei, né? Vocês têm um espetáculo da família Silva também. Isso. Tem Esse que é um eu circo. Eu ouvi falar muito desse Mas é espetáculo. bem legal. Eu nunca consegui ver. Ele é bem legal. Esse é bem divertido. Aí E esse ele carrega, aí já são 4, ele sofre muito. o João faz parte também. O João vai estar aqui, acho que vocês semana que vem, conhecem. com um trabalho de menor-também de circo também. Sim, raro sim. Isso. O João trabalha com a gente também. E isso aí eu sofro um pouco mais, porque são 3, né? 3 Augustão. 3 parece, cada um com uma essência, com uma excentricidade, né? Para ele. Tem o primo forte, tem o vendedor de pipoca, né? O que fica ali antes do circo, e tem o palhaço. E eu sou o dono do circo, mestre de pista ali, que é um circo de geração. Ali a gente retrata um circo de geração mesmo. Circo de picadeiro. Onde a família sempre esteve presente ali. Então, todo mundo que Tá nasce vai passando de ficando. geração para geração e vai ficando. Muito legal esse também. Isso é legal também. Então é o primo, é o tio, o avô, é o agregado, né? Então, que quer ser artista e quer uma oportunidade, mas faz tudo errado. Sim. então bem ele legal. também é bem Então, ele fica legal, é bem vendendo divertido. pipoca, ele fica na bilheteria. Bem Os legal. personagens todos. E só retomando um pouquinho, que é muito legal aquilo que você disse, eu acho que foi você quem disse, a hora que você chega, a cortina meio aberta, o público consegue ainda enxergar, e essa é a sensação que nós tínhamos do circo. Você chegava, já viu o picadeiro não fica coberto. Então, qualquer um já ficava naquela criação, nossa, o que vai ter aí hoje? Então, o circo é muito importante que as pessoas elas possam criar as expectativas anteriores, porque tudo vai surpreender da mesma maneira. Sim. Mesmo que se repita, lógico que é uma delícia você assistir um grande espetáculo do Soleil hoje, mas é muito diferente do que aquele circo que montava na cidade, Claro. e que você via, Não, por outra exemplo. coisa. Outra Totalmente coisa, muito diferente. São coisas distintas. E temos que resgatar, né, de alguma maneira, e foi pro palco. E resgatando, lá no comecinho da conversa, você citou uma relação política do diálogo. Um trabalho de dupla de palhaço, ele nunca vai fugir. Ele não tem como ele escapar disso. Porque são arquétipos sociais que a gente traz para a cena. Então, o palhaço basicamente ele tem uma filosofia da vida. O que me encantou por ele, porque eu gosto muito de filosofia, de vida mesmo, né? De estudar, de ler sobre filósofos. E quando o primeiro contato que eu tive com a antiga dupla que eu tinha de palhaço, quando ele me mostrou o material, e aí os pesquisadores, desde muitos anos atrás, que veio da Europa, falando sobre o pensamento do palhaço, eu falei assim, isso aqui é muito mais profundo do que somente um personagem. Isso aqui a gente tem que ir lá dentro e descascar um pouco da gente e começar a botar para fora. E a gente, em cena, a gente tem que estar muito vivo para fazer isso acontecer realmente. E aí a gente, por meio de circo, por meio de técnica, por meio de palhaçada, de brincadeira, a gente fala sobre questões da vida mesmo, assim, né? E vai em lugares que você fala, que você consegue chegar. Tem um amigo meu, palhaço argentino, já muitos anos de estrada, né? E ele tem uma brincadeira que ele fala muito assim, né? Com o palhaço a gente vem, a gente faz um carinho e dá uma bofetada. A gente faz um carinho e dá uma bofetada, porque é isso. Você mexe muito com as emoções das pessoas, né?
Os bufões da Idade Média faziam isso. Os bufões mandam, Os bufões. Né? Aí já, então você pega então, todo esse período medieval que vem com força. Por isso que a gente não e tem pode um jamais estudo abandonar mesmo, essa né? história para construir o que tem hoje. E para a gente Os poder bufões, construir um material Obrigado. bom, você tem que saber um pouco dessa parte teórica também, para que você não caia só na forma. Porque se a gente só cai na forma, na externa, estética, a gente não vai atingir nunca a profundidade. Então você tem que ir lá e você tem que ler e falar assim, não, é muito mais profundo do que eu imaginava. Não é pegar uma gag e reproduzir ela. Você pode até tirar o riso do público, mas um riso raso, um riso que ele pode acabar se você errar o tempo. Quando você vai lá no fundo, na essência, e aquilo já está impregnado em você, você pode até errar o tempo cômico, mas você não deixa de estar vivo em cena. E é uma coisa que, assim, só fazendo e vivendo para poder, talvez, entender exatamente o que eu estou falando, né? E quando a plateia se questiona, por que eu tô rindo disso? Sim. Ele jogou confete no outro e eu tô rindo disso. E é muito Não, simples. se você E o Guido contar falou o antes aqui, né? É espetáculo, muito não tem simples. sentido, né, de rir. Tem que ver, tem que O presenciar. simples, tem que né? estar Para junto. atingir É o ele, simples. aí qualquer coisa simples e boba, sendo verdadeira, sendo feita, ela vai ser interessante. Ela vai ser muito interessante, né? Pessoal, acho que a gente ficaria aqui horas tecendo elogios, né? Acho que essa questão da magia do circo, que foi como o Eduardo colocou, essa questão do cenário, acho que essa paixão realmente que vocês trazem para a peça, né? Que foi o que vocês falaram, é toda uma experiência de vida, uma leitura de mundo de vocês, né? A gente ficaria aqui horas para poder falar sobre o espetáculo. Eu queria agradecer mais uma vez vocês virem disponibilizar, participar aqui do nosso bate-papo. Dibe, obrigado pelas suas impressões, considerações. Adoro que você traz aí seu caderninho, com tá todas as aqui, anotações tudo para aqui. poder te ajudar. E, Eduardo, acho que missão cumpridíssima da curadoria, né? Vocês falaram que, não tinha, que já escolheram o espetáculo a princípio, né? Mas que tinha todas essas questões para ser analisada, mas aí quando você viu que realmente foi um acerto gigante, né? Não, eram questões assim que a gente queria discutir porque ele suscita essas discussões, né? Eu acho que assim... Provoca, né? Provoca, E é acho muito que legal isso, né? Bacana. Pessoal, então vamos ficar por aqui. Esse foi o podcast Diálogos da Cena, atividade formativa da 18ª edição do festival Em Janeiro, Teatro para Criança é o Maior Barato. Uma realização da companhia Fábrica de Sonhos e do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. Espero vocês numa próxima.